A nova moda na corrida de rua. E será que o ciclismo está tão longe assim? Essa reflexão, no mínimo curiosa e que vale a pena ser feita, nasceu de uma conversa com a Heloísa, uma corredora de rua de Brasília, apaixonada pelo esporte e que também se aventura no mundo do ciclismo. Foi dela o insight. Uma nova tendência, no mínimo peculiar, começou a circular entre alguns influenciadores da corrida. Sabe aquela velha história de trabalho em grupo na escola? 5 nomes no papel, um só fazia e a nota vinha para todos? Pois é, parece que algo nessa linha está acontecendo, só que com tênis de corrida nos pés. Imagine a cena, um daqueles roteiros que mais parece uma piada interna de sala de aula. O influenciador que, por algum motivo, acaba não fazendo o próprio treino. No lugar dele, um amigo com pace e resistência de dar inveja. O atleta de verdade vai lá, cumpre a missão, faz o tempo, bate as metas. E quem publica o resultado nas redes sociais? Quem leva os parabéns, os elogios, os likes? Exatamente, o dono do perfil. Mas como assim, Eduardo? Não estou entendendo. É simples. O cara pega o relógio dele, o Garmin caro, tira do seu próprio pulso e coloca no pulso de outra pessoa que vai correr em seu lugar. Sim, é exatamente isso que você ouviu. No final da corrida, pareia automaticamente com o Strava do perfil em que o relógio está logado. Parece piada, não é mesmo? Chega a ser insano. Lembra também daquele colega que, na época da escola, dava R$5 para o CDF fazer o dever de casa por ele? Parece que a ideia evoluiu. Agora, ao invés de resolver uma equação, a pessoa está resolvendo o treino do outro. E em algumas provas oficiais, há quem comente que o número de peito acaba trocando de dono. A pessoa mais rápida corre e a mais lenta fica com o crédito. Lembra daquelas histórias de substituto de última hora nas apresentações da escola? Mas aqui, a apresentação é a linha de chegada. Tudo isso, claro, por uma busca legítima por reconhecimento, mas que, dependendo de como é feita, pode levantar algumas interrogações. E o ciclismo? Tá imune a esse tipo de coisa? E aí vem aquela pergunta que não sai da cabeça. Será que o ciclismo está imune a isso? Ou será que já tem coisa acontecendo por aí e a gente ainda não percebeu? Sabe aquela ideia de entregar o ciclocomputador para um amigo mais forte e mais rápido, fazer aquele pedal de 150 km com média de 35 km por hora? E o verdadeiro dono assistindo de casa, de pantufa, com o café na mão? Ou então, será que alguém já deixou o GPS rodando dentro do carro de apoio só para gerar aquele arquivo de altimetria com cara de etapa de Grande Tour? E os cons? Quem garante que não foi de bike elétrica, estrategicamente emprestada, que cravou aquele segmento lendário? Ou até, quem sabe, alguém subiu numa moto, percorreu o trajeto com o GPS ligado e depois subiu o arquivo como se fosse o resultado de um esforço humano? Sim, já existem relatos, casos reais de gente que usa e-bike, mas depois sobe o treino como se fosse de bicicleta convencional. Gente que sobe de moto, faz o segmento e depois publica como se tivesse sido força da perna. Existe também casos de manipulação de arquivos de treino, edições do GPX e até gente que registra voltas completas de carro como se fosse o próprio pedal. O mais curioso é que, muitas vezes, tudo isso passa desapercebido ou até é visto como brincadeira de mau gosto, mas o resultado final é o mesmo, um desempenho que não é real, ocupando espaço nos rankings e nas redes sociais como se fosse seu. Percebe a loucura disso? Percebe o que está acontecendo com o ser humano moderno? A gente chegou num ponto em que as pessoas preferem fraudar o próprio desempenho só para ganhar curtidas, só para manter uma imagem. O que era para ser saúde, superação pessoal, virou teatro, virou palco, virou performance social. E o mais preocupante é que isso não para só no esporte.
isso é só um sintoma. As redes sociais estão distorcendo o senso de realidade das pessoas. A necessidade de aprovação, de validação, de aplauso está fazendo muita gente perder a noção do que é ética, do que é caráter e até do que é saúde mental. Olha a loucura! O cara prefere não treinar, mas precisa postar que treinou. Prefere não sofrer, mas precisa mostrar que sofreu. Prefere não viver o processo, mas precisa bancar o resultado. A gente tá virando a era do parecer ser, custe o que custar. A sombra da dúvida. O ponto aqui não é acusar ninguém. Longe disso. A real é só levantar a pergunta. Com tanta pressão por números, por performance, por curtidas, será que o ciclismo está realmente blindado? Afinal, já tivemos outras criatividades por aqui. Gente criando perfil fake para dar kudos para si mesmo. Gente editando arquivo de treino antes de subir. Gente mexendo no peso cadastrado só para melhorar watts por quilograma nas plataformas online. E agora, será que a próxima etapa é essa? A terceirização do sofrimento? O upgrade da velha tática do trabalho de escola, só que agora com bike, GPS e um toque de redes sociais? Porque no fim das contas, como saber? Como ter certeza que aquele pedal foi realmente feito pela pessoa que postou? Assim como na corrida, como saber se aquela performance realmente foi dela ou foi de um amigo velocista de plantão? Fica a reflexão, de verdade, fica só a provocação saudável. O que você vê nas redes sociais é sempre o que realmente aconteceu? Aqueles números de outro mundo são mesmo fruto de quem postou? Ou será que estamos vivendo a versão 2.0 do meu colega fez o trabalho por mim? Se na corrida de rua essa tendência já começou a aparecer, quanto tempo até ela cruzar de vez a linha de chegada e estacionar de vez no pelotão de ciclismo? Se é que não começou no ciclismo e os corredores de rua se inspiraram nessa fraude. Fica a dúvida, fica o convite para refletir.